Olá, boa noite. O delegado que cuida do caso de atropelamento que acabou em morte no terminal de ônibus em Sorocaba diz que deve concluir o inquérito em fevereiro. Hoje, outras 3 testemunhas foram ouvidas. 2 mulheres que trabalham no terminal prestaram esclarecimentos. Uma delas afirma que não conseguiu ver o exato momento em que o ônibus atropelou Débora, mas ouviu os gritos da vítima. A outra testemunha disse que viu a mulher de costas mexendo no celular antes do acidente. Porém, os depoimentos devem ficar como reservas, já que não acrescentaram detalhes para a conclusão do caso. O principal depoimento foi do policial militar que atendeu a ocorrência logo depois do atropelamento. Quando ele chegou ao local, Débora ainda estava respirando. O que ele disse é semelhante ao que consta no laudo pericial. E a posição em que a vítima estava pode ser determinante. Segundo o delegado responsável pelo caso, José Ordelli, a posição do corpo vai esclarecer o sentido que Débora caminhava na Avenida Afonso Vergueiro. Outros detalhes, como onde ela estava e para onde iria, podem ajudar a polícia. O celular da vítima já foi solicitado à família, que também pode ser intimada a prestar depoimento nos próximos dias. Débora Aparecida Ferreira, de 39 anos, morreu depois de ser atropelada no último dia 11 por um ônibus que saía do terminal Santo Antônio, o maior de Sorocaba. O motorista do coletivo já prestou depoimento e afirmou que tinha autorização para avançar o sinal vermelho em caso de saída à direita. O semáforo só vale para quem cruza a Avenida Afonso Vergueiro. O diretor-presidente da URBS, Renato Gianola, 2 policiais militares e outras 3 testemunhas também já prestaram depoimentos. Uma semana depois do acidente, a URBS reforçou a sinalização do local. Após perseguição, um jovem de 18 anos foi preso no centro de Sorocaba. Ele fugiu ao perceber a aproximação da polícia. Dentro do carro furtado estavam um estepe e uma televisão. Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao CDP de Sorocaba. E ainda em Sorocaba, uma quadrilha especializada em assalto à residência foi detida no Jardim Santa Paula. De acordo com a polícia, o bando foi localizado depois que um dos suspeitos tentou assaltar a casa de um policial militar. Ele foi capturado e confessou que outros homens estariam no bairro para cometer roubos. Ao todo, 6 suspeitos foram presos e devem responder por furto e receptação. Eles foram encaminhados ao CDP de Sorocaba. E R$15 mil foram roubados de uma metalúrgica de Salto. Esse dinheiro seria para o pagamento de funcionários. Segundo a polícia, depois de sacar o dinheiro em uma agência bancária, um representante da empresa teria sido seguido até o escritório que fica no Jardim Estação. O vigia do local teria autorizado a entrada do suspeito, que se identificou como primo da vítima. Até agora, ninguém foi preso. Foi enterrado o taxista de 75 anos, morto a facadas no bairro Vale São Fernando, em Itapetininga. De acordo com a polícia, ele levava 2 jovens de 17 anos do centro até o bairro Chapadinha. No local, os menores anunciaram assalto e atacaram o taxista. Os suspeitos que foram encontrados mais tarde em outro táxi estavam com porções de cocaína e eles já foram encaminhados à Fundação Casa. E um casal ficou refém de bandidos por 12 horas em São Roque. Uma das vítimas é o vocalista da banda Balacobaco. De acordo com testemunhas, os bandidos invadiram a casa na tarde de ontem e só deixaram o local na madrugada de hoje. Os criminosos mantiveram o casal amarrado durante toda a ação. E olha a ousadia, enquanto estavam no local, alguns dos suspeitos até teriam saído para fazer compras na cidade para se alimentar. Depois fugiram com vários objetos. Portal da Transparência da Prefeitura de Sorocaba deixa de ser transparente para morador que questiona o serviço. E detalhe, após a reclamação, a página fica fora do ar. Hidalgo sempre teve o hábito de acessar o portal da Transparência da Prefeitura de Sorocaba para saber qual o destino das verbas municipais. Na última vez, ficou com dúvidas sobre questões que envolvem gastos, produtos e empresas que atuam em área diferente das descritas no site. Uma empresa de coleta de lixo fornecendo leite. Entramos em contato com a empresa de coleta de lixo. Segundo eles, o leite não é fornecido para a prefeitura, com mais de R$200 mil nessa ação. A segunda, uma empresa de paisagismo com uma ação de orientação sobre os malefícios da droga.
uma empresa de paisagismo, no valor de mais de R$1.800.000. O radialista entrou em contato com a prefeitura por e-mail e por telefone para confirmar as informações. Logo em seguida, o site não estava no ar. Ele registrou tudo. Por que retirar do ar por tanto tempo se é o portal da transparência? Em resposta a ele, uma nota da Secretaria Municipal da Fazenda esclarece que, por uma falha no sistema, os dados foram divulgados de maneira equivocada e a ferramenta ficará desativada até a atualização das informações. Segundo eles, houve uma confusão do mês de janeiro de 2014 com o mês de janeiro de 2013. Só que em 2013, a empresa que faz atualmente parte do consórcio da coleta de lixo em Sorocaba não fazia parte da coleta de lixo em 2013. Sobre essa dúvida, a nossa produção também questionou a prefeitura, mas não tivemos resposta. Agora, a Secretaria Municipal da Fazenda esclareceu que, em virtude de uma falha no programa que gera as informações para o portal da transparência existente no site da Prefeitura de Sorocaba, a ferramenta foi temporariamente desativada para atualização. A prefeitura não descarta a possibilidade de ação externa com o propósito de causar o problema. Onde recorrer? Quem paga por um convênio médico e não tem o serviço? Realidade vivida por consumidores de Sorocaba com a Santa Casa Saúde. Foi depois de uma picada de inseto que Ellen ficou com a pele assim. Ela foi levada ao pronto-socorro de conveniados do plano da Santa Casa e a professora diz que não foi atendida no local. Eu fui orientada a ir numa clínica particular para ver se lá eu conseguiria o atendimento. E assim, eu estava de carona, porque quando você precisa de urgência, não é nem você quem dirige. Aí a minha carona me leva na Santa Casa, chega lá, não tem atendimento, eu tenho que ir para um outro hospital ver se tem atendimento lá. Ellen paga mais de R$100 por mês para não depender do SUS e realizar exames, passar por consultas e ser internada se necessário. Mas os benefícios não são os esperados. Eu acho isso uma palhaçada, eu acho isso até uma falta de respeito, porque todo mês a primeira coisa que eu faço é pagar esse convênio. É uma coisa muito importante para mim. E quando eu preciso, eu chego lá sem informação nenhuma, não tem médico, estou na insegurança, não sei o que vai acontecer. Há quase uma semana, a Santa Casa está sob a administração da Prefeitura de Sorocaba e quem tem planos individual, familiar ou empresarial não pode recorrer ao pronto atendimento que foi fechado. Desde então, quem tem o convênio individual ou empresarial da Santa Casa é atendido neste prédio de especialidades médicas. Segundo a administradora do convênio, ninguém vai ser prejudicado por causa das mudanças. São 22 mil conveniados de 360 empresas e planos individuais de moradores de Sorocaba e região. A mudança foi que a Santa Casa não é mais uma rede credenciada do convênio Santa Casa Saúde. Os agendamentos continuaram normalmente sendo atendidos e ampliamos o serviço de urgência e emergência dentro do núcleo de especialidades. E a rede continua normalmente atendendo. Médicos foram contratados e hospitais adicionados à lista de credenciados, afirma a administradora. Nós incluímos vários médicos que foram incluídos no convênio da Santa Casa. Essa rotatividade acontece em qualquer operadora. Os médicos, eles entram, eles ficam na operadora por um certo tempo e eles saem, eles se mantêm sozinhos e não precisam ficar nas operadoras. Um comunicado será enviado aos conveniados para esclarecer a atual situação. Mas até lá, Dona Aparecida não sabe o que fazer. Há 12 anos, ela é cliente do plano e veio até a Santa Casa para tirar dúvidas. Na internet está lá dizendo que pode ficar despreocupado, que nada vai acontecer. Aqui na administração me disseram que até dia 30 estamos aí. Depois do dia 30 não sabe para onde vai, que é só orando. Como que vai ficar a minha situação como conveniada, entendeu? É isso que me preocupa, eu tenho medo. Que situação, é sempre a falta de comunicação, né? E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Fábio Sens, que é advogado especialista em direito do consumidor. Boa noite, obrigado pela participação. É um prejuízo que o consumidor tem, o que deve ser feito? Qual a sua orientação? Bem, a lei que regulamenta os planos de saúde no Brasil ela é muito clara ao dizer que a operadora de plano de saúde nunca pode reduzir a qualidade do serviço prestado. A alteração de hospitais, por exemplo, ela pode acontecer, contudo, com prévio aviso à ANS e aos consumidores, clientes, com 30 dias de antecedência. Identificamos que, no caso, essa norma da lei que regulamenta os planos de saúde não foi cumprida por esse plano de saúde de Sorocaba. Quem se sente prejudicado, o que pode fazer? Cabe uma ação?
Sim, sem dúvida, uma ação judicial. Por exemplo, as pessoas que estão em tratamento em curso na Santa Casa não podem ter o seu tratamento interrompido e transferido para um outro hospital. A lei é muito clara em dizer que o tratamento deve permanecer na clínica ou no hospital até o fim dele. Quem tem que bancar, então, no caso, é a Santa Casa Saúde. A empresa de plano de saúde, ela é obrigada a se responsabilizar por esse tratamento. E somente após a finalização é que essa pessoa pode ser transferida para um outro hospital ou outra clínica. A maior cobrança, né, é a questão de o boleto, ele é pago e depois não tem um serviço. Quais são os documentos que são necessários guardar até para entrar como prova nessa ação, caso o consumidor tenha interesse? Bem, é muito simples. O boleto de pagamento, ao certo, essa empresa de plano de saúde, ela disponibiliza um folheto, um livreto com as empresas credenciadas, os hospitais credenciados e, posteriormente, uma negativa de atendimento em determinado hospital. Isso daí satisfaz a necessidade de prova de que essa empresa de plano de saúde supostamente não cumpriu aquilo que a lei determina. Tá certo. Obrigada pelas orientações. O senhor continuou com a gente na cidade por uma outra situação que acontece também em Sorocaba. Mas antes, uma informação que o Sindicato da Saúde, sobre a questão da Santa Casa, que agora tem a administração da Prefeitura, o sindicato informou que a Prefeitura fez o pagamento do vale que estava atrasado há 2 dias. Então, os funcionários já receberam pelo menos aí um bom caminho, que continue assim, né, Fábio? Sim. É bom identificar que existem 2 empresas diferentes. A Santa Casa Hospital é uma empresa e a operadora de plano de saúde é uma outra empresa. Não existe vinculação. São empresas diferentes, com CNPJs diferentes, com responsabilidades diferentes. Quem sabe bem disso é o consumidor que recebe o boleto para pagar, né? Com certeza. Moradores de Sorocaba entraram em contato com a nossa produção porque se sentem enganados por empreiteira. A rua está totalmente sem iluminação pública. A empresa teria prometido que haveria o serviço no local. Em Sorocaba, a lei não está nem perto de ser aplicada. Nesta rua, no Parque São Bento, luz só dentro de casas ou com relâmpagos no céu. Moradores já fizeram vários abaixo-assinados. Esta dona de casa aponta que a iluminação pública fazia parte do contrato assinado com a empreiteira que construiu. É um direito nosso, a gente paga por isso. E a única rua do bairro que não tem iluminação pública, e aí pode ver que é uma rua pequena, é questão de 5 braços de luz, já resolve o problema. Este mecânico já teve a casa roubada por conta da escuridão. Eu já fui roubado a minha casa e já 4 casas aqui foram roubadas e olha a escuridão que nós passamos. Estamos passando por um grave perigo. As crianças de noite não tem iluminação, as mulheres chegam aqui, as mães chegam altas horas da noite aqui, o risco de ser assaltado. Luciane mora 7 anos aqui e desde então aguarda pela iluminação. A gente paga o IPTU, na luz vem cobrando as taxas de iluminação pública e cadê a nossa iluminação? Uma outra situação que gera dúvida para o consumidor. E no final da tarde, a nossa produção entrou em contato com a empresa, mas até agora ninguém atendeu. E como os moradores do Sorocaba do Parque São Bento, você também pode participar dos nossos telejornais enviando sugestões de reportagem pelo nosso site, que é tvsorocaba.com.br, ou pelo telefone, que é 15 32 38 8804. E agora eu volto a conversar com a advogada especialista em consumidor, que é o Fábio Sense, para que ninguém fique sem resposta sobre essa situação. E em nota, a Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou uma resolução que os municípios passem a ser responsáveis pela manutenção da iluminação pública em vez das concessionárias de energia. E as cidades devem se adequar até o dia 31 de dezembro de 2014. Quer dizer, então nesse caso a empresa já não tem mais responsabilidade. É a prefeitura quem assume a iluminação pública? Eu entendo que não. Se existir, mesmo que não esteja inserido no contrato de compra e venda, mas em uma propaganda, num pré-contrato dizendo que naquele loteamento que seria edificado por determinada empresa contaria com iluminação pública, a responsabilidade é dessa empresa. Isso deve-se primeiro... Até porque a resolução foi pós esse contrato. Exatamente. Aí uma relação entre fornecedor e consumidor. E o fornecedor está vinculado ao cumprimento tanto das disposições contratuais, como dos pré-contratos ou das promessas que fizeram o consumidor a contratar. O problema agora fica esse jogo de empurra. Vão cobrar a empreiteira, vai falar que é da prefeitura, a prefeitura vai dizer que é da empresa.
Qual é a sua orientação? O que eles podem fazer para resolver esse problema judicialmente? Bem, você tem tanto a possibilidade de consumidores isoladamente apresentarem demanda judicial contra essa empresa para que essa empresa realize a sua obrigação. O Ministério Público tem legitimidade para isso e a Defensoria Pública. Se nós estivermos falando de pessoas com capacidade financeira reduzida, eles podem procurar... Nem todos têm como pagar um advogado. A Defensoria Pública e a Defensoria entrar com uma única ação obrigando essa empresa a cumprir a sua obrigação contratual. Porque tem que fazer abaixo-assinado, então eles podem juntar todo esse documento para poder pedir a revisão disso. E primeiro, contra a empresa. Um outro documento importante é levantar junto à Prefeitura o projeto de loteamento, que esse projeto de loteamento, ao certo, vai elencar quais são as obrigações desse incorporador, desse construtor. E provavelmente ali menciona a necessidade da iluminação pública. Muito obrigada pela sua participação aqui. A gente espera ter ajudado o consumidor e o morador de Sorocaba. Eu que agradeço. Muito obrigado. Depois de 24 horas, bombeiros de Sorocaba controlam um foco de incêndio em vagão de trem que transportava celulose. O fogo começou quando a locomotiva passava pelo bairro Vanelville. Foram necessários uso de escavadeiras para encontrar os focos de incêndio. Apesar do susto, não houve vítimas. 4 filhotes maritaca Maracanã foram resgatadas em Várzea Paulista. Segundo a Polícia Ambiental, eles estavam no telhado de uma casa na Vila Real. Por serem filhotes, os animais foram encaminhados para uma ONG, a Mata Ciliar, onde devem receber cuidados até ter condições de voltar à natureza. A polícia orienta os moradores que encontrarem animais silvestres a ligar para a Guarda Ambiental. O telefone é o 0800 770 8811. Olha, o verão só termina em março. Com o calorão é sempre importante beber muita água, mas nem sempre todo mundo faz isso. Quem sofre são os rins. Veja a reportagem. Amable começou a sentir fortes dores na região lombar há alguns anos. Quando procurou um médico, veio a surpresa: 5 pedras no rim. Ela já conseguiu tirar 2, mas às vezes ainda tem crises. E as dores incomodam, e muito. Eu acho que eu não sei nem explicar a dor. É uma dor que não tem posição, você não tem o que fazer. Mas é uma dor que eu preciso ir para o hospital, porque não tem o que tome, o que faça, que passe, que não para de doer. Dói muito. Este nefrologista médico especializado no funcionamento dos rins explica que as pedras, também chamadas de cálculos renais, são formados principalmente pelo acúmulo do cálcio. Em primeiro lugar, é um problema familiar. Você tem um distúrbio no organismo que facilita a formação dos cálculos. A maior parte dos cálculos são formados a partir de cálcio, oxalato de cálcio, substâncias relacionadas ao cálcio que precipitam na via urinária. Por exemplo, quem tem gota úrica, problema de ácido úrico nas juntas, são grandes formadores de cálculo também. O problema de Amable é genético, ou seja, vários membros da família também têm problemas nos rins. Na minha casa todo mundo tem, meu pai tem, minha mãe tem, meus tios todos têm. Mas todo mundo pode ter este problema de saúde. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, a incidência de cálculo renal aumenta 20% no verão. Isso porque as pessoas não tomam a quantidade de água necessária. Mas e você? Quantos litros toma por dia? Eu acho que uns 3 litros. Mais de 2, pode ter certeza. Eu não tenho noção, tomo toda hora. Com o clima quente do verão, a perda de água é grande e justamente ela é fundamental para que o cálcio não se acumule nos rins. No verão tem outras fontes de perda além da via urinária, né? A sudorese é maior, a perspiração quando você respira, você perde um pouco mais de vapor de água também. O descuido com o órgão pode levar até a insuficiência renal, quando o rim para totalmente de funcionar. Por isso, é bom se prevenir e evitar a ingestão de alimentos com sódio e de refrigerantes. Os refrigerantes escuros, de um modo geral, têm uma quantidade muito grande de fosfatos, o que nem sempre é saudável, especialmente para quem tem cálculo e outras doenças renais. Então, água realmente ainda é o melhor remédio. Negócio para cozinhar e beber água, hein? O Noticiedade termina aqui. Tenha uma excelente noite. Até amanhã.